Seja bem-vindo à rúbrica O Seu Dinheiro. Hoje falamos dos conselhos da BlackRock para investimentos. A BlackRock aumentou a probabilidade de estagnação económica mundial para 45%. A gestora de ativos recomenda prudência nos investimentos e, mais uma vez, aconselha o investimento em empresas ligadas aos chamados mercados emergentes. Quando o tema são investimentos futuros, a BlackRock recomenda jogar à defesa devido às expectativas de crescimento mundial. É que a gestora de ativos aumentou as previsões de estagnação global para os 45%, o que significa que desde a última avaliação os mercados emergentes perderam peso e sozinhos já não conseguem aguentar a desaceleração económica. A estratégia de investimento passa por isso por ser mais defensivo e pensar a longo prazo. A exposição direta aos emergentes, que ainda assim devem ter desempenhos melhores do que as chamadas economias mais desenvolvidas, deve ser feita através de multinacionais, empresas com fortes fluxos de caixa e que tenham por tradição o aumento de dividendos. A BlackRock considera que o interesse nos emergentes não está apenas nas ações, mas também nas obrigações, sendo que as perspectivas melhoraram também para o petróleo e para o cobre devido ao risco de falhas na oferta. A este nível, a gestora recomenda o investimento em ações de empresas que estejam expostas a estes recursos naturais e não diretamente em ativos nas commodities. Por último, a BlackRock lembra que para evitar um cenário macroeconómico pior a nível global, é necessário que na Europa seja solucionado o problema da banca de forma a impedir que se alastre à maior economia do mundo, os Estados Unidos, que precisam, afirma a gestora, de novos estímulos económicos. Rui, os emergentes, e tendo por base esta recomendação da BlackRock, continuam a ter força, mas já não têm a força que tinham por si só para aguentarem este abrandamento que atinge todo o globo. Já não tem tanta força e nós vemos isto também pelo abrandamento da economia chinesa, que é um dos fatores que preocupa a BlackRock, e a questão é que a BlackRock mudou o cenário para os mercados mundiais. Antes tinha um cenário de divergência, que era um crescimento muito mais lento no mundo desenvolvido e um crescimento mais forte nos mercados emergentes. E agora passou esse cenário para a estagnação. Ou seja, os mercados emergentes também já começam aqui a sofrer. Isso não quer dizer que as oportunidades de investimento não estejam nos mercados emergentes, segundo a perspectiva da gestora, porque a gestora recomenda investir em ações emergentes, nomeadamente em multinacionais fortes, que gerem muitos que tenham um fluxo de caixa muito fortes e que tenham fluxos de caixa suficientes para aumentar os dividendos ao longo do tempo. E também investir em dívida de empresas e de países dos mercados emergentes, porque nos mercados desenvolvidos, principalmente na zona euro, nós estamos a ver um risco de dívida muito grande e, por um lado, os países seguros não oferecem rentabilidade quase nenhuma, até com taxas de juros negativas, como é no caso da Alemanha e de França no mais curto prazo, enquanto que os países mais arriscados oferecem rentabilidades elevadas, mas ninguém sabe muito bem o que vai acontecer, por exemplo, com Espanha e Itália. Portanto, os mercados emergentes oferecem taxas de rentabilidade nas obrigações mais elevadas que os países centrais da zona euro e o risco, segundo a BlackRock, não será assim tão diferente dos países da zona euro. Portanto, o risco, mesmo que haja ali uma oscilação no preço das obrigações, como as taxas de cupom são muito maiores, poderá compensar. Além disso, a BlackRock recomenda também investir em petróleo e em cobre, por causa de problemas que possam surgir na oferta. Mas não diretamente nas matérias-primas? Não diretamente nas matérias-primas. Isto porquê? Porque como as bolsas têm estado negativas, têm estado muito fracas, os indicadores de avaliação para empresas que operam nesses mercados e que mais tarde ou mais cedo irá existir uma correlação entre o preço da ação e o preço das matérias-primas, estão muito deprimidos, ou seja, significa que estão baratos, é mais barato investir através de ações de empresas expostas a esses setores do que através do mercado. Ainda assim, a estratégia, desculpa Rui, a estratégia sugerida pela BlackRock é um investidor ser mais defensivo nesta altura. Muito defensivo. A BlackRock aconselha a investir num prazo mínimo de 5 anos e procurar oportunidades no muito curto prazo. Mas oportunidades no muito curto prazo é difícil um investidor normal conseguir detectá-las e recomendo evitar fazer investimentos para 3, 6 meses. Isto porquê? Porque a situação não é só complicada na Europa. Na Europa já foi mais debatida a situação, mas também nos Estados Unidos e na China a situação é complicada. Sendo que nos Estados Unidos o maior receio é por causa da polémica que houve no ano passado, em agosto, por causa de negociar o limite do teto de dívida, foram tomadas medidas que vão deixar de fazer efeito a partir do início do próximo ano e que vai exigir uma renegociação entre os democratas e os republicanos, que não tem uma coabitação nada fácil e que é um bocado mesmo esquizofrénica, segundo alguns analistas. Ou seja, a partir do início do próximo ano,
vai haver cortes automáticos da despesa do Estado americano e vão acabar alguns benefícios fiscais para grandes empresas. O que é que isto vai fazer? Vai pressionar bastante a economia, que já está pressionada, com muitos economistas a pedirem mais medidas da parte da Reserva Federal para animar, nomeadamente um quantitative easing, um terceiro quantitative easing, para animar a economia americana. Com restrições orçamentais a nível de cortes de despesa e de fim de benefícios fiscais para grandes empresas, se não for arranjada uma solução, a economia deprime ainda mais. Rui, muito obrigado pela tua análise. Rui Barroso, jornalista do Diário Económico. Já sabe, amanhã, como sempre, voltamos a falar do seu dinheiro.